O culto da igreja perseguida é feito todo ano e cada ano é escolhido alguns países ou localidades para se trabalhar especificamente, para se orar. E esse ano é especialmente a Síria, o Iêmen e os países no norte da África. Aqui na frente tem alguns relatos, algumas imagens. Esses dois testemunhos que nós ouvimos são nomes fictícios. O nome não é aquele mesmo para proteger a identidade da pessoa. O testemunho é real, o nome não. Muitas das fotos, das imagens também que são divulgadas não correspondem exatamente à mesma pessoa para proteger a identidade dessas pessoas. E o texto bíblico, o livro que foi destinado para isso, Portas Abertas, eles mandam uma sugestão de culto, é lá de Daniel. O Balta começou lendo o capítulo 2, que é um momento em que Nabucodonosor tem um sonho. E para testar os seus magos, adivinhos, ele fala: aquele que souber de verdade vai saber me contar o sonho e contar a interpretação. E ninguém consegue. E todos aqueles que não conseguiriam, então, iam ser mortos. E aí Daniel vê isso que é tão rigoroso do rei, e ele sai. E ele fala para os seus 3 amigos: vamos orar, porque senão nós também seremos mortos. Eles oram, Deus revela a Daniel o sonho e a interpretação. E ele vai para Nabucodonosor e conta. E isso leva Nabucodonosor a reconhecer a grandeza do Deus de Daniel. Isso acontece no capítulo 2. No capítulo 3, Nabucodonosor já tinha se esquecido de quem era Deus. Quem é Daniel? Quem é Ananias, Misael e Azarias, que tem os seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, que são nomes babilônicos? São jovens da corte de Judá, inteligentes, fortes, que são levados como escravos de exílio. E como eram bem formados, bem estudados, eles vão trabalhar na corte de Nabucodonosor. Só que eles adoravam a um único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E na Babilônia não era assim. O próprio rei era um Deus. Nabucodonosor assim também se denominava. E aí a gente chega lá no capítulo 3. Se você quiser abrir sua Bíblia. No capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor constrói uma grande imagem para ser adorada por todos. E é nesse momento que, como Daniel, Ananias, Azarias e Misael se destacavam entre o povo, os demais líderes que estavam lá dele tinham inveja deles. Então eles procuravam uma forma de parar com eles, de tirar eles da corte, de tirar eles dos seus privilégios. E aí eles observam que esses 3, que no texto em que a gente vai ler são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, não adoram aquela imagem. Eles não estavam se dobrando. Eles não estavam adorando como Nabucodonosor tinha mandado. E Nabucodonosor, ao saber disso, fica furioso, fica irado, e aí ele chama os 3 para conversar. E aí é o texto que a gente vai começar de ler. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 13. Daniel 3, 13. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem, prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Olha só que interessante o que ele fala: será melhor para vocês. Mas, se não o adorarem,
serão imediatamente atirados numa fornalha em chama. E que Deus pode livrá-los das minhas mãos? Olha só a pergunta que Nabucodonosor faz. Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados numa fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Por enquanto, até aqui. O rei chama os 3 amigos e o questionamento que ele faz é: que Deus pode livrá-los? Até aquele momento, com certeza, nenhum Deus tinha livrado ninguém da mão de Nabucodonosor. Até porque esse foi o rei que invadiu Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, destruiu a cidade do Senhor. Ele pensa: esse Deus vai livrar vocês? Eu botei o templo dele abaixo, os ouros que estavam no templo dele são todos meus agora. Esse é o Deus que vai livrar vocês? Nabucodonosor não temia ninguém. E aí ele vai dizer: olha, é melhor para vocês se dobrar e me adorar. É melhor. E meditando sobre esse texto, algumas questões importantes eu queria compartilhar com vocês. Uma é sobre esse argumento: será melhor para vocês. Falar sobre perseguição para a gente pode ser algo muito distante, e aí por isso que a gente traz os testemunhos e os vídeos, para que isso nos ajude a entender o privilégio que nós temos como igreja e o chamado que a gente tem também de orar por aqueles que não têm esse privilégio, de ter uma igreja, de poder cultuar, de poder ter uma Bíblia em casa, de poder sair na rua e ter um carro tocando um louvor, sem que ninguém nos pare, nos bata ou nos prenda por isso. Mas também, a gente precisa olhar para esses textos e pensar onde que a perseguição adentra as nossas vidas. O que um culto como esse, uma palavra como essa de Daniel muda para a gente? Igreja, a gente pode não ser preso ainda, a gente pode não apanhar ainda, mas quantas vezes a gente barganha a nossa fé? Quantas vezes a gente cede um pouco? Porque se eu for cristão de verdade, se eu obedecer a Deus de verdade, eu posso não conseguir aquela promoção no meu emprego, porque eu não dei o jeitinho que o meu patrão me pediu para dar. Se eu for cristão de verdade, se eu for fiel e obediente de verdade, e eu apresentar no meu trabalho de escola aquilo que eu realmente gostaria de apresentar, eu vou levar um 0. Se eu for cristão de verdade, se eu for fiel, se eu for sincero, se eu disser para os meus pais que eu não quero fazer aquilo que eles estão me dizendo a fazer, porque é contrário à palavra, que é contrário ao que o Senhor diz, talvez eu vou apanhar em casa. A gente não tem a perseguição no nível desses países, mas nós somos tentados a afrouxar a nossa fé todos os dias, a ser levados pela cultura do nosso tempo todos os dias. Seja no trabalho, seja na forma como a gente lida no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja dentro de casa, seja na rua. Quem de nós é um cristão genuíno e verdadeiro em todos os ambientes que está, sem afrouxar, sem ceder? O tema do DIP acompanha 2 palavras, DIP, Dia da Igreja Perseguida: fé e coragem. Quem de nós tem coragem para ser um cristão? Não é radical, é verdadeiro, um cristão verdadeiro. A gente é bombardeado por uma cultura, igreja, que é contrária à palavra. Desde os ritos, as músicas, os ensinamentos. O nosso mundo é contra o que a palavra diz.
E quando a gente cede um pouquinho, porque não tem problema, porque não dá para ser muito radical, será que a gente não está barganhando por medo de ser perseguido? Por medo de ser o cristão chato? Por medo de ser ridicularizado? Não, com isso aqui eu não compactuo, isso aqui eu não faço. Por quê? Porque eu creio em Jesus e isso não vem de Cristo. Quando a gente dá um jeitinho nos impostos, não é assim. A nossa perseguição ela é diferente. Ela é cultural, ela nos leva à covardia e à mentira. Uma covardia que a gente mascara. Não tem ninguém apontando uma arma na nossa cabeça e dizendo nega. Não tem um pai como desse testemunho que nós ouvimos, que mandou um filho para uma escola islâmica para aprender a atirar, para aprender a matar pessoas que são cristãos, para formatar ele em outra doutrina. Mas existe todo um mundo, toda uma cultura e toda uma sociedade que nos ensina que tudo bem celebrar, cantar e viver coisas que são contrárias à palavra. Você até pode ir no culto domingo, você pode até fazer suas orações, mas isso aqui não precisa, cede nisso, afrouxa naquilo ali. A gente vive esse contexto. É como se as pessoas dissessem assim: vai ser melhor para você se você não for tão severo como cristão. É isso que Nabucodonosor disse para aqueles amigos: vai ser melhor para vocês do que a fornalha. Eu posso mandar vocês para a fornalha. É melhor para vocês, é só adorar. E eles podiam ter dito assim: não, mas Deus conhece o nosso coração. Vamos lá, vamos adorar, vamos ajoelhar, mas nosso coração vai estar em Deus. Não. O testemunho visível era importante. A fé e a coragem demonstrada visivelmente era importante. Eu estou aqui no meio dessas pessoas, mas Deus conhece o meu coração. Eu estou fazendo isso, mas Deus conhece o meu coração. Conhece um coração covarde. Esse é o nosso coração. Incrédulo. Igual dos discípulos que Jesus diz: homens de pequena fé. Esse é o nosso coração. Os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sabendo do seu destino eminente, a morte na fogueira, eles não negociaram a sua fé. Eles não cedem à pressão. Eles demonstram reverência ao rei. Isso é interessante, eles são extremamente respeitosos com Nabucodonosor. Mas eles sabem que Deus está acima de Nabucodonosor. E vamos continuar a leitura do texto, versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem numa fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Versículo 24. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo.
Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se juntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Os 3 amigos são fiéis e a sua fé é clara. Deus pode nos livrar. Eles sabiam disso. Olha só que interessante. Eles eram fiéis, eles tinham fé e tinham coragem. Mas eles dizem: se não nos livrar, tudo bem, nós continuaremos a adorar. Se ele não nos livrar, rei, nós não vamos nos dobrar a ti. Igreja, olhar para cristãos perseguidos por todo mundo tem que nos levar a algumas reações. A primeira delas é uma adoração genuína a Deus. Hoje, vocês não entraram pelo portão da frente, a igreja estava mais escura. Simplesmente como uma didática, porque existem países onde... cada país é uma situação diferente, mas, por exemplo, na Índia, quando eu trabalhei em Curitiba, o casal que eu trabalhei, eles moraram 3 anos na Índia. E lá existem os islâmicos e os hindus. Depende do estado que você mora, é governado por islãs ou por hinduístas. E aí depende disso também é a perseguição. O estado em que os meus ex-patrões moravam era islâmico, era governado por islãs. Eles podiam cultuar a Deus, mas de portas fechadas, sem fazer muito barulho. E muitas vezes alguém do Estado Islâmico estava lá para ver o que era falado no culto. Porque se fosse falado qualquer coisa que fosse contra o Estado Islâmico, eles teriam consequências por isso. Existem outros lugares onde ter uma Bíblia é extremamente proibido, como na Coreia do Norte. Igrejas, na China, por exemplo, se eu não me engano é a China. Existe a igreja que é liberada, que é controlada pelo Estado, pelo governo. E essa é regrada naquilo que pode ser falado. Mas existe uma igreja escondida do Estado, e essa igreja cresce, onde cristãos se encontram escondidos, para ouvir a palavra, para adorar a Deus. Eu li muitos testemunhos para preparar esse culto. Um dos testemunhos que eu li era de um homem que decorou o máximo de versículos possíveis, porque ele sabia que ele não poderia mais ter uma Bíblia. Um outro foi de um homem da Coreia do Sul. Eu acho que é Coreia do Sul, mas é na divisa com a Coreia do Norte, onde tem famílias que, ao fugir da Coreia do Norte, da pobreza e da miséria, fogem por uma mata. Esse homem, por muitos e muitos e muitos anos, saía todos os dias para buscar pessoas na mata. Essas pessoas, as que ele conseguia resgatar, ele dava comida, ele dava água e ele falava de Jesus. Pessoas que nunca na sua vida tinham ouvido falar de Jesus. Esse homem já faleceu, mas ele cumpriu essa missão por muitos anos. Saber disso tem que nos tirar da mornidão, pelo amor de Deus, igreja. Tem que nos tirar da mornidão. Vir a um culto de domingo não é só mais um compromisso na agenda. Não é bater ponto aqui para dizer eu fui. A gente tem que chegar com o coração quebrantado. Na terça-feira, no grupo de oração, enquanto a gente orava por esse culto, no final alguém compartilhou assim: quando a gente chega, a gente tem que chegar de todo o coração. A gente tem que se entregar de verdade.
cai na rotina e a gente deixa de adorar. A segunda coisa, precisa nos levar a interceder. Existem, em 2014 ou 2016, cerca de 200 meninas foram sequestradas numa escola na África. Algumas conseguiram fugir no mesmo dia. Outras foram tendo notícias, algumas conseguiram ser resgatadas, mas até hoje, existem cerca de 80 meninas que ainda estão, que não se tem notícia, ou foram forçadas a casar com membros, se chama o grupo Boko Haram, que sequestra meninas para se tornar suas esposas, para se tornar prostitutas, sequestram ainda criança. Existem famílias ainda que oram todos os dias pelas suas filhas. Uma dessas meninas, acho que o nome dela, se não me engano, é Lea. Teve-se notícia dela alguns anos atrás, que ela estava casada com um desses homens. Conseguiu-se uma foto dela. A família ora para ainda conseguir reencontrar ela. Interceder. Chorar com os que choram. Nós somos corpo de Cristo com eles. Nós somos convocados a interceder por eles. Terceira coisa, isso tem que gerar fé nos nossos corações. Fé genuína. A minha oração hoje, enquanto eu vinha para o culto, foi: Senhor, eu quero ter fé. Eu quero ter fé. Eu quero crer que a minha oração vai chegar do outro lado do mundo. Eu quero ter fé, Senhor. Eu quero ter fé de orar por alguém e essa pessoa ser curada. Eu quero ter fé quando eu olho nos olhos de alguém que ainda não conhece Jesus. Eu quero ter fé que o Senhor vai transformar aquela vida. Eu orei por fé. Eu não quero duvidar no meu coração. Porque se eu duvidar, o dia que eu for perseguida, Senhor, será que eu vou aguentar? Ou será que eu vou negar? Eu quero ter fé para evangelizar as pessoas que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho pessoas bem específicas daqui da cidade, que não são da igreja. Eu quero ter fé, Senhor. Me dá essa fé e essa coragem. A gente está orando por cristãos na Síria e no Iêmen, por fé e coragem. Mas Deus, perdão, porque eu não tenho essa fé e essa coragem todos os dias. Orar e saber desses nossos irmãos em Cristo precisa gerar em nós fé. E a quarta coisa, quarto item, esperança. Nossos olhos precisam voltar-se para Jesus. Ele é o centro. Ele é quem nos torna uma família. É Ele que nos une, que nos liga aos irmãos mais distantes da terra, aos confins do mundo. E aqui vem um adendo, não sei se vocês observaram nos vídeos, aqueles que chegaram antes do culto começar e puderam assistir os testemunhos. O Portas Abertas em nenhum momento fala de denominações. Vocês viram que são estilos de igreja totalmente diferentes que apareceram nos vídeos? Não tem a ver com placa de igreja. Não tem a ver com doutrinas que fazem a gente brigar. Eles são cristãos. Eles servem a Cristo. E isso me chamou muita atenção, porque nós gastamos tanto tempo como igreja. Gente, como eu como pastora gasto tempo cuidando de briguinha, de intriga, de probleminhas, porque a gente está olhando uns para os outros, sabe? E não estou falando de vocês, estou falando minha também. Quantas vezes os meus olhos estão nisso? E eu comecei o culto confessando o pecado e pedindo perdão. Porque essa foi a parte da palavra que também mexeu muito comigo. Nós gastamos tanto tempo com doutrinas. Isso precisa ser assim, isso precisa ser assado. Se não for dessa forma. A gente gasta tempo com eventos, a gente gasta tempo querendo agradar pessoas, querendo fazer mais e mais para ser belo, para ser bonito, para ser agradável.
E ok, isso tem o seu lugar. Mas, na hora de evangelizar, na hora de ser usado e relatar a nossa fé, na oportunidade de testemunhar Cristo, sem medo e sem vergonha, a gente se cala. Isso não é para mim. Nós somos rápidos para julgar os irmãos de dentro da igreja, os nossos irmãos na fé. A gente é fácil de olhar um para os outros e dizer, nossa, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. A gente não tem vergonha, a gente não tem medo disso. Mas, de ser testemunha, a gente tem medo, a gente tem vergonha de falar, não, isso não é para mim. O Espírito Santo não me deu o dom de evangelismo. Nós nos ocupamos com questões internas. Tanto, mas tanto, que não sobra força para evangelizar. Não sobra tempo para discipular. Interessante, né, que quando Jesus, ele se despede dos discípulos, ele não diz assim, agora vocês cuidem para que isso seja dessa forma, quando fizer o culto, o púlpito tem que estar em tal lugar, as pessoas têm que estar vestidas de tal jeito, as cadeiras têm que ser dispostas. Não, ele fala assim, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, e aí ele envia, vão, preguem, ensinem, discipulem, ensinem a obedecer tudo que eu ordenei. E aqui entra a santidade com toda certeza. Mas o principal e o maior é: vão por todo mundo. Preguem, ensinem e discipulem. Jesus enviou os seus discípulos. E Ele também nos envia. E agora eu quero convidar vocês a abrir lá em Apocalipse 3, versículo 1. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Que diz assim: ao anjo da igreja de Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Muitas igrejas na Síria têm diminuído, porque cristãos têm fugido de lá também. Em outros países é a mesma situação, eles precisam se refugiar. Igreja, Jesus conhece a verdade dos nossos corações. Graças a Deus por isso, a gente não precisa esconder nada dele. A gente pode dizer, a gente pode te lançar e a gente pode se entregar.